Começa agora o Burkecast, o podcast oficial do Burke Instituto Conservador, com Aramis de Barros. A minha saudação, amiga, você, querido ouvinte do Burkecast, a você que é parte da audiência conservadora do Brasil e do mundo. Meu nome é Aramis de Barros, falando desde Navegantes, no charmoso litoral norte catarinense. É sempre um prazer estar com você aqui semanalmente para tratarmos de política, cultura, mídia, história, religião, movimentos revolucionários e demais temas de interesse do público conservador. O Burkecast é um oferecimento do Burke Instituto Conservador, uma plataforma EAD que vai ajudá-lo a se envolver com o tema do conservadorismo e também prepará-lo ainda mais para a guerra cultural que, como você vê, está se acirrando nos nossos dias. Não se esqueça de se inscrever no canal do Burke Instituto no YouTube para você ficar ligado nas novidades que o Burke traz para você online. O Burkecast está também presente na programação conservadora super bacana da Shockwave Radio, toda quinta-feira às 4 da tarde. Lembrando aos amigos que conheceram o Burkecast por meio da Shockwave Radio, que as entrevistas anteriores estão disponíveis pelas mídias da sua preferência: YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts e Anchor. O convidado de hoje da 26ª edição do Burkecast é morador de Bagé, no extremo sul do Brasil, é articulista e colaborador do Burke Instituto, formado pela FURG de Rio Grande do Sul, mestrado em filosofia pela UFPEL de Pelotas, Rio Grande do Sul, mestrado em direito pela URGS de Porto Alegre, é professor universitário desde 2012 nas áreas de introdução ao direito, teoria geral do processo, sociologia do direito, direito constitucional, filosofia do direito. É também autor do livro A Grama Era Verde. Nosso convidado é casado com Cíntia e pai de Joaquim, de apenas 1 ano e 10 meses. E hoje, para conversarmos sobre esse tema super atual e controverso, envolvendo o marxismo cultural nas universidades, eu quero, com muita satisfação, dar as boas-vindas ao nosso convidado, professor João Rothschild. Meu caro professor João, grande satisfação de tê-lo aqui conosco, abrilhantando com a sua participação nesse episódio do Burkecast. Por favor, traga aos nossos ouvintes as suas considerações introdutórias. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade, por estar falando sobre um tema que é habitualmente classificado como teoria da conspiração, e vamos ver se a gente consegue afirmar o contrário disso. Perfeitamente, professor João Rothschild. Já que você tocou nesse assunto, João, é justamente essa a primeira pergunta que eu gostaria de dirigir a você. Antes de nós abordarmos propriamente a situação das universidades, eu gostaria de ouvir a sua opinião sobre o conceito que não deixa de ser, para alguns estudiosos, polêmico, que é o conceito do marxismo cultural. Muitos questionam a procedência desse conceito e a simples existência de um marxismo de base cultural, que para alguns é considerado como você falou, uma teoria da conspiração, já que Marx não havia preconizado uma base cultural na sua ideia revolucionária, mas a ideia dele estava sobre a base econômica, né? Então é interessante nós percebemos que, por exemplo, a esquerda progressista considera o conceito de marxismo cultural uma loucura da direita, né? Um devaneio, uma teoria da conspiração, como você mesmo já mencionou. Então, como você vê, João, essa polêmica e como você conceituaria o marxismo cultural a partir da sua própria experiência prática e intelectual? Bom, é um tema que incomoda muito, e aqui usando o conceito clássico da esquerda e direita, né, mas a gente poderia colocar de conservadores e progressistas no sentido mais amplo. Incomoda por inúmeras razões, né? A primeira delas é porque boa parte daquilo que foi falado no Brasil a respeito dessa espécie de revolução cultural perpetrada, ou pelo menos pensada e executada em alguma medida por alguns pensadores, quando tiveram oportunidades políticas para tanto,
e aqui a gente pode mencionar aqui Lukács, Marcuse e Gramsci, talvez como os grandes expoentes, né? E muito disso é visto como polêmica porque também surgiu, ou pelo menos ganhou uma propagação muito ampla na voz do Olavo de Carvalho, né? Então, tudo aquilo que ganha propagação por essa voz adquire áreas de polêmica, né? Porque sempre tem a característica de tentar, ou pelo menos a esquerda tenta fazer a desconstrução, independentemente do que é dito, independentemente de qualquer tipo de comprovação ou de pensamento que possa se derivar a partir disso. Né? O fato é que, vamos colocando aqui, claro, genericamente, né, Marx, ou pelo menos o pensamento de Marx, né, ele não preconizou isso, ele não pensou nisso, ou se pensou nisso, talvez nós pudéssemos pegar uma fagulha, uma centelha na crítica feita, principalmente, à questão da religiosidade cristã. E aqui eu estou pegando um ponto muito específico, né? Se, por exemplo, a gente for, e aí, claro, as biografias, os escritos em torno desse pensamento, verificando até mesmo cartas ou documentos que envolveram troca de ideias entre os pensadores da época, eu vou citar uma obra aqui especificamente, Comunista de Casaca, do Tristram Hunt, que é um membro do Partido Trabalhista Britânico, então, vamos supor, é um homem insuspeito ao falar sobre, talvez, Engels, ou talvez muito suspeito, sabe-se lá o teor que nós queremos dar aqui. Mas, quando nós verificamos, por exemplo, uma biografia simples, que é uma biografia de Engels, não é uma biografia de Marx, mas nós verificamos que, tanto em Engels quanto em Marx, nós temos ali uma crítica muito severa do ponto de vista da crítica, o que eles chamam, né, de uma religiosidade mais ortodoxa. Né? Seria um cristianismo mais raiz, vamos colocar aqui um termo mais da moda para tentar elucidar um pouquinho mais. Mas quando se vê que estes autores criticaram abertamente a religiosidade dos seus pais, das suas famílias, das suas tradições, em prol da substituição por algo que depois foi tomado por Hegel, né, eles foram tomados por esse tipo de pensamento, eles foram os grandes adeptos do pensamento hegeliano, talvez pode-se abrir uma brecha aqui para pensar que, mesmo que Marx não tenha preconizado algo nesse sentido, né, na ideia do marxismo cultural, havia ali já uma porta, uma fresta muito bem aberta, já bem escancarada, pode-se dizer assim, já não era uma fresta, talvez fosse uma porta muito bem aberta, que talvez não tivesse entrado na época, em que os autores posteriores, os herdeiros de Marx, enxergaram uma nova possibilidade para tentar modificar aquilo que alguns vão chamar, né, aliás, os três mesmos que eu mencionei anteriormente, né, vão chamar de um estado de consciência dos indivíduos. Então, os indivíduos vão estar inseridos dentro do estado de consciência tal que eles não têm a capacidade mais revolucionária. Então, o que nós, aqui, revolucionários, precisamos fazer? Modificar o estado de consciência desses indivíduos, né? Porque isso, de alguma forma ou de outra, não permitiria a plena execução daquilo que se chama de luta de classes, né? E aqui, estamos falando somente em aspectos mais teóricos, não estamos falando aqui em questões que vão, de alguma maneira ou de outra, afetar os outros ramos e a nossa contemporaneidade, até porque esses autores, por mais que façam parte da história contemporânea, eles estão ainda um pouco distantes da nossa realidade mais atual. Né? Então, oi, fale. Se me permite, você concorda que a gente poderia incluir nesses indícios de um começo de uma abordagem cultural na ideologia revolucionária de Marx, a base do livro escrito por Engels, que é As Origens da Família, da Propriedade Privada do Estado? O que você acha? Aí eu já digo que é mais uma referência. Eu já acrescento, com toda certeza eu concordo, é mais uma referência. É claro que nós já temos aí um modelo ou pelo menos a crítica a um modelo de família, uma estrutura de família, que ela vai tentar fazer uma releitura da história, né, uma releitura do processo de construção de uma perspectiva de família, que vai estimular também esses autores na medida em que eles vão desaguar em algumas críticas àquilo que a tradição nos legou. Então, com toda certeza, eu acho que o apontamento que tu indicou é algo muito preciso, né? Até, claro, dado a amplitude e até mesmo a capacidade que esses indivíduos, esses teóricos tiveram também para fazer análises sociais, se nós nos debruçássemos sobre esses materiais, provavelmente nós conseguiríamos vislumbrar ainda mais aberturas para compreender como é que essa ideia de um marxismo cultural surgiu. Talvez o grande ponto, e que eu acho que é interessante, né, de verificar, é que nenhum dos três autores que eu mencionei descarta o processo de modificação das consciências para o processo revolucionário. Ou seja,
Se o indivíduo e aí eu estou usando aqui uma leitura também baseada especificamente na forma com que esses autores enxergam o mundo, se o indivíduo é aquilo que a sua consciência produz, ou pelo menos ele é aquilo que a sua consciência mostra que ele pode fazer no mundo, e ele é um ser que é afetado pelo mundo que o circunda, ora, é inegável que a consciência tem um diálogo inerente com a cultura. E aqui cultura, eu não estou separando aqui entre alta, baixa cultura ou média cultura, vou brincar aqui, mas eu não estou separando aqui entre uma perspectiva que possa delimitar o que é ou o que não é uma cultura do ponto de vista da qualidade ou não, mas sim cultura como um processo que muitas vezes se mostra nas mais diversas áreas da vida e que, quer queira ou quer não, são práticas reiteradas que a sociedade introjeta dentro do seu corpus, dentro da sua maneira de gerenciar o mundo. E aí, claro, nós temos cultura como digo, para falar sobre inúmeros temas das mais variadas formas, que podem ir da culinária até mesmo a forma com que o indivíduo acessa a internet. Então, essa forma, essa crítica que eles fazem com relação a esse suposto, vou usar um termo aqui Foucaultiano, né, uma docilização, mas não dos corpos, mas das mentes aqui nesse sentido, né, essa suposta docilização que é feita nos indivíduos, a partir da leitura desses autores, e que de alguma maneira ou de outra eles enxergam como uma necessidade, ou uma necessária mudança nessa perspectiva para que possa se fazer um processo revolucionário, e aí eles passam, todos esses autores, pelas questões de modificação em diversas áreas da vida, ou seja, diversas áreas tradicionais da vida que formaram o tipo de sociedade que nós temos. Esses autores, eles flagrantemente, eles falam em cultura, mesmo que eles muitas vezes não se expressem da melhor forma sobre isso. Eles não têm, talvez, eles não vão ter as lentes que nós temos para tentar compreender o mundo em que eles viveram. Então, as lentes são um pouco diferentes, mas de alguma forma ou de outra, esses autores falaram sobre isso. Tem uma passagem do Gramsci que é muito interessante, né? O que seria, né, a perspectiva de uma criação, né? O que tem que se criar na sociedade para que possa se ter um processo revolucionário. E aí, nessa citação de Gramsci, eu vou abrir aspas aqui, vou citá-la propriamente dita aqui, para não perder o foco dela, né? Ele fala o seguinte, né? O que tem que se desenvolver? Então, novas crenças populares, isto é, de um novo senso comum, portanto, de uma nova cultura e de uma nova filosofia, que se enraizem na consciência popular com a mesma solidez e imperatividade das crenças tradicionais. Ou seja, vamos abandonar as crenças tradicionais, até podemos manter algumas delas, mas vamos abandoná-las aos poucos, vamos criar uma nova cultura, vamos trazer novas crenças populares, um novo senso comum, ou seja, ele não descarta em momento algum a perspectiva cultural aqui, porque ele até menciona também uma nova filosofia, né, uma nova cultura, ou seja, um novo modo de viver. Talvez até poderia ser um termo aqui a ser acrescentado. Então, um autor que fala sobre essa nova perspectiva, e se eu não estou enganado, ele falou isso aqui no Cadernos do Cárcere, volume 4, se eu não estou enganado. Esse autor, ele, em momento algum, ele se esquiva do processo da modificação cultural. Então, alguém que fala que o marxismo cultural, ou pelo menos essa perspectiva culturalista de um marxismo não existe, eu gostaria que talvez me explicasse melhor essas passagens para poder compreender como é que esses autores enxergaram então a cultura, ou a cultura para eles era um processo absolutamente descartável. Óbvio que não. Então, eu particularmente, eu tenho muito receio quando alguém fala a teoria da conspiração, simplesmente também porque vem de alguns indivíduos, conforme eu já falei, né? Então, afirmar que a teoria da conspiração, sem verificar como é que esses autores se comportaram sobre essa temática, na verdade, é tentar inverter todo um processo intelectual que esses autores desenvolveram e que eles sabiam que, na época em que eles estavam inseridos, era central para poder fazer a revolução que eles assim desejavam. Óbvio, né, que a revolução que eles desejavam, muito provavelmente, não foi sequer imaginada na perspectiva dos moldes que nós temos hoje. Até porque nos moldes que nós temos hoje, provavelmente esses autores ficassem até mesmo, fossem vistos como seres absolutamente discordantes daquilo que é praticado hoje em dia. E com isso eu não estou tentando salvá-los, eu estou tentando apontar que eles são as bases para aquilo que nós estamos vivenciando, né? Então, dizer ou afirmar, e aqui vou brincar, né? Se vocês, qualquer ouvinte procurar isso na internet, né? Marxismo cultural, teoria da conspiração, qualquer coisa do tipo, ou, fazendo a linguagem aqui mais simples, né? Acesse o Wikipedia, né? Acesse lá esse canal de comunicação, vai estar lá bem claro. Teoria da conspiração. Então, ou seja, já se abre um precedente num dos principais veículos hoje de massas, vamos colocar assim, não que seja o mais preciso, o mais adequado, ou mais robusto, ou mais sólido intelectualmente falando, e eu não estou nem fazendo citação dele, estou simplesmente indicando
que algo que é feito para as massas, muitas vezes, vai também informar mal. Mas talvez seja o nosso papel aqui trazer algumas perspectivas que possam abrir um pouco os olhos dos indivíduos para essa visão conservadora de mundo, que na verdade não quer nada mais do que preservar a racionalidade. Perfeitamente, João. Eu fico pensando um pouco, João, nas palavras desse famoso autor católico americano chamado Paul Kengor. Ele está até com um livro agora traduzido em português, né? Mas o Paul Kengor sustenta que o marxismo cultural ele não é o substituto do marxismo clássico, mas apenas o seu acelerador, né? Faz bastante sentido, porque na verdade, o que o marxista cultural compreende é que os comunistas, os antigos comunistas, eles erraram ao pensar que a revolução poderia ser atingida meramente por meios econômicos, né? Quer dizer, o marxista cultural simplesmente entendeu que a revolução requer um tipo de batalha cultural que precede a mudança econômica, né? Então, é nesse sentido que eu creio que as pessoas deveriam julgar esse conceito, né? Essa ideia de marxismo cultural. Mas, João, mais uma vez, referindo à sua vivência, à sua experiência pessoal no ambiente universitário, eu queria perguntar para você o que te levou a perceber e, a partir daí, a alertar sobre a predominância do marxismo cultural nos meios acadêmicos. Essa predominância que você tem percebido, não só você, né, as pessoas com bom senso de forma geral, né, mas essa predominância, ela, na sua opinião, é mais aguda nas universidades públicas ou essa situação está já totalmente difundida, já a gravidade é igual em todos os centros universitários? Qual a sua opinião? Eu vou tentar separar isso por algumas partes. Eu sei que, claro, que quando a gente pergunta até a opinião, e talvez para reforçar um pouco aquilo que se está defendendo, seria bom apresentar os dados para que a gente pudesse verificar isso, né? Então, talvez os dados tenham a capacidade de elucidar aquilo que se pensa, né? E até para que não se caia naquela redoma de uma singela opinião de alguém que está achando alguma coisa, né? Então, talvez para tentar dar essa solidez, eu posso fazer um recurso a alguns dados para tentar mostrar por que há uma predominância desse pensamento progressista ou marxista cultural, e aqui a gente pode também fazer algumas subdivisões. Mas antes de apresentar isso, eu acho que também seria interessante e relevante apontar essa bifurcação aqui entre universidades públicas e aqui poderiam ser as federais, estaduais, né, ou até mesmo municipais, mas e as universidades privadas, por assim dizer. Quando a gente fala aqui em universidades privadas ou públicas não, privadas, tá? Quando a gente fala das universidades privadas, talvez o que nós tenhamos que compreender seja a dinâmica própria das instituições que a gente está fazendo referência. E também a esfera geográfica, né, onde é que essas instituições estão localizadas. Né? Se há uma localização dessa instituição num centro, numa cidade, propriamente dita, de grande porte, em que há uma confluência maior de visões de mundo antagônicas, muito provavelmente essa universidade tenha sido afetada, e quanto mais tradicional a universidade, muitas vezes mais afetada ela foi, porque ela está há mais tempo no mercado. Né? Hoje em dia nós temos as diversas universidades privadas que são verdadeiros caça-níqueis, e essas universidades, do ponto de vista dos alunos, eu acho que talvez essa pré-compreensão ela talvez nem exista. Muitos deles sequer saibam da existência disso. Ao mesmo tempo, no campo dos docentes, aí a conversa muda de figura, porque esse docente ele também é oriundo de uma instituição de porte maior, muitas vezes de uma cidade maior, com essa maior confluência de ideias antagônicas, que foi dominada por uma perspectiva à esquerda ou progressista de mundo, ou esse indivíduo veio de uma universidade pública que, quer queira ou quer não, é predominantemente abarcada por esse espectro do marxismo, digamos, do esquerdismo, tá, aqui amplo. Então, eu falo aqui de Bagé. Bagé é 500 quilômetros de Porto Alegre, para quem não conhece. Bagé é uma cidade de 120 mil habitantes, uma cidade relativamente pequena, uma cidade que fica no Pampa Gaúcho, o aprazível Pampa Gaúcho, né? E Bagé é uma cidade que ainda preserva raízes
eu não vou dizer conservadoras, mas um certo senso comum conservador. Eu não posso falar conservador no sentido amplo do termo, porque demandaria um estudo talvez aprofundado para verificar em que medida isso se enquadra ou não com as teorias conservadoras, né? Então, seria um senso comum conservador. Isso faz com que o ambiente universitário seja menos receptivo, tanto por parte dos alunos, quanto por parte dos professores. Aqui eu falo da instituição em que eu leciono. Então, há uma profusão maior de ideias, apesar da existência do pensamento progressista, mas há uma profusão maior de ideias em que o pensamento progressista pode ser predominante em alguma área, em algum círculo específico, mas não é algo que toma conta do modus operandi da universidade. Diferentemente do que ocorre em cidades próximas, por exemplo, eu vou citar aqui uma cidade de Pelotas, que eu passei por ela, né? Essa cidade, pelo menos a Universidade Federal de Pelotas, nas áreas que eu conheço, aqui nós podemos falar da área de filosofia, eu falo abertamente sobre isso, é uma área completamente dominada por um pensamento à esquerda de mundo, um pensamento progressista. Mais light, menos light, aqui não vem ao caso. Isso de todo está errado. Vejam, o problema aqui não é nem a questão que envolve o progressismo, mas sim a predominância de uma forma de ver o mundo. Eu brinco, né, e muitas vezes essa predominância, que eu falei de duas cidades com localizações distintas e universidades, uma privada, a minha, no caso, é uma universidade comunitária, mas ela é privada, na terminologia jurídica ela é comunitária, tá? É uma universidade paga, por assim dizer. E é uma universidade federal, né? E aqui eu não entro aqui, eu brinco com uma situação, né? Será que os esquerdistas, ou os progressistas, ou aqueles que pensam à esquerda são tão bons que somente eles conseguem grandes espaços em instituições públicas e os poucos conservadores ou sujeitos mais à direita encontram tantas dificuldades porque são tão ruins ou porque não existem dentro das universidades, ou seja, eles não participam dos processos seletivos, eles não se preocupam com isso, e é uma pergunta que ela é bastante válida para entender também como é que ocorre o processo de ingresso de um indivíduo dentro dessas instituições, dentro dessa máquina, dentro dessa estrutura. Então, o que eu vi ao longo dessa perspectiva, né, ampla, que eu tive, ela é curta em termos de tempo, mas eu passei por algumas instituições, então eu consegui enxergar um pouco isso. Há uma predominância, sim, do pensamento à esquerda, e claro, né, tem uma pesquisa no Brasil que remonta aqui a 2018, se eu não estou enganado, né, que no Brasil saiu essa pesquisa, foi bem conhecida, acho que cerca de 85% dos professores de história no Brasil são progressistas, são esquerdistas. E aí, claro, é uma área que eu não lidei com ela academicamente, mas se conhece também como é que essa perspectiva toma conta desse nicho, né. No direito, que é a minha área de formação também, há uma certa predominância, mas ela é um pouco mais reduzida. No campo da filosofia, é um pouco mais aguda a situação, mas não chega talvez aos patamares da história. Ao ponto de, muitas vezes, se o indivíduo não comunga dessas perspectivas, aqui eu falo na ótica de um professor, ele é praticamente defenestrado do ponto de vista intelectual, defenestrado do ponto de vista da oferta de disciplinas, defenestrado do ponto de vista das críticas severas que ele sofre. Então, isso ocorre no campo dos professores. No campo do alunado, ou dos discentes, né, é uma situação um pouco diferente, porque por mais que ocorra esse tipo de exclusão, e que ela ocorre, ela muitas vezes é um pouquinho mais difusa, é um pouquinho mais ampla. O indivíduo sobrevive, passa por isso, passa. Eu confesso isso abertamente, né? Eu entrei dentro da vida universitária pensando à esquerda. Nunca foi aquele pensamento à esquerda, eu acho que talvez os arroubos da juventude ou coisa do tipo, né? Nunca foi aquela esquerda mais radical, mas uma esquerda, digamos, light, né? E, curiosamente, eu comecei a me aproximar do pensamento conservador dentro da universidade. E, claro, aí são os acasos da vida, talvez os atos de sorte, ou seja lá o nome que se der para isso, né? E alguns professores que conseguiram estabelecer bons diálogos e fazer boas indicações para que pudesse fazer as leituras e comparar aquilo que serve e aquilo que não serve. E bom, eu tinha falado a questão dos dados, né, as informações, né? No Brasil, a gente não tem muitos dados a respeito disso, de mostrar, olha, em tal universidade tal predominância, ou em tal estado ocorre essa predominância no campo dos docentes e no campo dos discentes. Mas quando a gente começa a analisar aqui, por exemplo, em alguns programas de pós-graduação, e aí podemos falar da filosofia, do direito, da sociologia, as linhas de pesquisa, ou a ideia que está por trás das pesquisas, elas só envolvem alguns autores que têm uma origem à esquerda, que têm digamos, uma defesa do pensamento progressista, e aquele que pensa ao contrário
ele é sempre visto como um alien dentro dessa instituição, se é que ele conseguiu em algum momento ser aprovado, porque muito provavelmente ele não seria aprovado, ele talvez tenha sido aprovado porque ele acabou escondendo um pouco as suas visões e em algum momento teve que se revelar. Infelizmente, ele teve que sair do armário intelectual, por assim dizer. A gente acaba enxergando uma realidade bastante nociva, porque a universidade ela reproduz indivíduos que pensam da mesma forma, eles são formatados a pensar de uma dada maneira. Um dado aqui que é particularmente interessante dos Estados Unidos, que esse é uma informação do Walter Williams, um economista famoso e muito perspicaz nas suas análises, né? E são duas curiosidades que eu quero levantar aqui, né? No ano de 2020, ou seja, uma pesquisa deste ano, um levantamento com 12.372 professores de instituições públicas e privadas dos Estados Unidos e 31 estados. 22 desses 12.372, 22 fizeram doações para republicanos. 2.081 fizeram doações para democratas. Mas aí alguns podem pensar, bom, os republicanos são mais mão fechada, né? Eles não são, o sujeito é tão conservador que ele conserva até mesmo o próprio bolso, enquanto os democratas têm que fazer alguns estímulos para poder, talvez, ganhar as eleições. Mas aí quando nós começamos a analisar alguns outros dados que são comparáveis a essa realidade, nós verificamos o seguinte, uma curiosidade, né? Em 1969, 27% dos professores se declaravam conservadores, os outros progressistas, ou digamos liberals, né? Os norte-americanos usam esse termo. Em 1999, cerca de 12%. Ou seja, mesmo nos Estados Unidos, que é uma sociedade que teoricamente preza pela liberdade, teoricamente, em um período de 30 anos, caímos de 27% para 12% dos professores conservadores. O ano de 2014 foi a última pesquisa que foi feita, e essa realidade permanece razoavelmente estável. Claro, razoavelmente estável com uma ligeira queda, mas aí são as oscilações também dos números, né? Então, essas duas informações aqui que eu repassei, poderíamos colocar aqui também as comparações entre conservadores e liberals na questão da proporção, né? O William chega a apontar, né? Olha, a cada 27 professores de sociologia que são progressistas, nós temos um conservador. E aí os dados vão ser os mais variados, né? No departamento de comunicação, em uma universidade que o Williams analisou, são 108 professores progressistas, nenhum conservador. Então, esses dados são bastante cruciais para poder entender, ora, nos Estados Unidos ocorre isso, e no Brasil ocorre isso. No Brasil ainda nós não temos aqueles dados de forma tão sólida, tão bem estruturados. Nós temos algumas pesquisas sendo feitas e sendo alinhadas para tentar explicar um pouco isso. Então, universidades privadas e públicas, elas sofrem dos mesmos males. O detalhe é compreender qual instituição privada que nós falamos, muitas vezes, qual é a localização geográfica e de que maneira isso ocorre. E aí, e qual o curso, né? E aqui a gente está falando, o que eu estou falando aqui basicamente é de humanas ou de sociais aplicadas. Então, a realidade das públicas e das privadas é a mesma. Se nós formos falar em termos das grandes privadas, as grandes instituições privadas, e não aqui das privadas no outro sentido, né? Nós com certeza estaremos falando de instituições que foram dominadas por esse pensamento progressista. Ok, perfeitamente, João. Eu quero fazer menção agora a um intelectual do passado que você, inclusive, já mencionou aí. Eu queria fazer uma análise aqui em perspectiva histórica, me recordando da experiência revolucionária húngara de 1919, né, que foi um período curto, de alguns poucos meses, em que a Hungria se transformou numa república soviética, na República de Bela Kun, e teve ali uma experiência marcante na área cultural, né, porque nesse período o famoso marxista que você citou aí, Georgi Lukács, ele foi escolhido como comissário da cultura desse governo soviético, breve governo soviético da Hungria de 1919, né? Muito bem, então ele como comissário da cultura, ele iniciou um processo revolucionário focado nas crianças húngaras das escolas públicas, né? E a base que Lukács usou para essa ação revolucionária foi o que ele chamou de terrorismo cultural, com que ele ansiava aniquilar todo vestígio de civilização ocidental na mente dos alunos, né? E vale recordar aqui com os nossos ouvintes as pautas que Lukács acabou implementando, ou tentando implementar no curto período que ele teve como ministro da cultura, ou comissário da cultura, né? Número 1, erotização das crianças. Número 2, desprezo
pelos códigos familiares tradicionais. Número 3, fomento da liberação sexual das mulheres. Número 4, ridicularização do casamento como instituição, especificamente casamento monogâmico. Número 5, a difusão da irrelevância da fé cristã. Muito bem, feito esse apanhado, esse breve apanhado, João, você acha que se nós pudéssemos transmutar essa experiência revolucionária de Georg Lukács, dali de 1919 para os nossos dias hoje, substituindo as crianças húngaras daquele momento pelos adolescentes brasileiros de hoje e as escolas básicas do país daquela época para as nossas universidades hoje, você acha que nós teríamos nessa experiência de Lukács um tipo de um rascunho, um sketch daquilo que está sendo realizado hoje no ambiente universitário como o marxismo cultural, e a gente poderia incluir aí, inclusive, experiência de drogas e outras coisas. O que você acha? Se eu fosse bastante lacônico, eu diria sim, e aí finalizaria aqui minha resposta. Mas, obviamente, que a simples afirmação de que isso está predominantemente correto, e aqui, claro, porque eu falo também o termo de predominante, né? Claro, há um processo de adaptação também, né? A gente pode, e aí, conforme tu mencionou mesmo no final aqui do teu questionamento, há uma ideia de adaptação dentro da linguagem, dentro da perspectiva que nós temos de ensino, dentro das novas mentes que estão surgindo, dentro dos objetivos centrais dos movimentos e tudo mais. Então, claro, é bem passível de ser afirmado isso, até porque, por exemplo, os círculos desses cursos que envolvem humanas e sociais aplicadas, e aqui eu fico muito apegado àquilo que eu frequentei, àquilo que eu vivenciei, àquilo que, se eu ainda não vivencio de forma plena, a gente consegue ainda também acessar as informações e consegue verificar, qualquer um de vocês consegue verificar aquilo que ocorre dentro das instituições, e cada vez mais isso fica mais escrachado, fica mais à mostra, né, porque dada a profusão dos veículos de comunicação na internet, isso facilita também. Então, a ideia, a sementinha plantada lá atrás, há mais de 100 anos, e na verdade há muito mais de 100 anos, um pouco mais de 100 anos também, né, a execução disso que foi também feita num período aí um pouco girando em torno de um século, ela produziu os seus resultados práticos. É inegável, por exemplo, que o pensamento desses autores que nós classificamos aqui como marxismo cultural, que mesmo que alguns digam que é teoria da conspiração, mas o pensamento desses autores, ele produziu efeitos em políticos, ele produziu efeitos dentro dos partidos políticos, ele produziu efeito dentro de professores que estavam inseridos em partidos políticos, ou seja, e que comungavam dessas ideias mesmo não estando filiados a esses partidos. Ou seja, há uma estrutura que, mesmo que ela não tenha sido gerenciada de forma milimetricamente calculada, mas há uma estrutura que foi alinhavada, costurada, digamos, direcionada, inclinada para que o resultado fosse esse, ou seja, o resultado que nós estamos tentando, a nossa sociedade está tentando chegar, né? Por que eu falo isso também, né? Porque os conservadores, eles muitas vezes também estão fora do ambiente universitário. Então, ou seja, a sociedade acadêmica, ela tenta chegar a um dado resultado, porque ela também, a oposição, ela ou excluiu ou escanteou de vez, ou essa oposição também, muitas vezes, se enoja de tal situação em que resolve produzir do lado de fora, o que é bastante curiosa essa situação, né? Mas, quando a gente vê alguns dados, né, muitas vezes eu faço recurso a esses dados também, porque eles são elucidatórios, né? Como é que está a situação, e aqui tu mencionando a pergunta, né, do casamento? Especificamente dados que envolvem o casamento, a ideia de casamento. Ora, o casamento foi perdendo, do ponto de vista do sentido da sua existência, ou pelo menos da união, eu vou falar aqui união no sentido amplo, tá? Podemos falar só de casamento, mas união, né? A união entre um homem e uma mulher. Foi perdendo o sentido transcendente, foi perdendo o sentido de algo sagrado, e aqui sagrado eu nem envolvo religioso, sagrado como algo intocável, algo que deve ser preservado. E aqui, se quisermos envolver o religioso, não há problema algum, mas eu só estou tentando afastar para dizer até mesmo que, mesmo um ateu poderia defender esse instituto. Porque esse instituto, quer queiramos ou não, ele formou o tipo de sociedade que nós temos, com as suas qualidades e com os seus defeitos, e muito mais qualidades do que defeitos nas sociedades ocidentais. Bom, a partir disso, o que começa a acontecer entre os anos 60, 70, 80 em diante, né? No mundo inteiro, eu não posso afirmar isso, mas
boa parte do Ocidente começa a flexibilizar a possibilidade da dissolução do casamento. Então, quando nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, pegar um dado aqui específico e depois trazer um dado do Brasil, mas quando nós temos lá nos Estados Unidos, que nos anos 70 e 80, nós temos uma estatística que indica que cerca de mais de 50% das crianças nascidas entre essa época, elas vivenciaram, elas passaram pelo divórcio dos pais. Ora, nós sabemos dos danos que... Pode ser que um sujeito diga, olha, eu passei, sou filho de pais divorciados, ok, estou bem na vida, não tive... Mas danos existem, sim, porque a criança tem, e o adolescente tem lá a sua estrutura bem delineada. Óbvio, aqui a gente não fala de exceção, né? Uma situação totalmente disfuncional, mesmo com as pessoas estando casadas. Não, esse não é a regra geral da sociedade. Mas aí nós temos 50% das crianças e adolescentes vivenciando esse tipo de realidade. Como é que era nos anos 50 nos Estados Unidos? 11%. Então, ou seja, algo muito distinto. Como é que é no Brasil hoje? Como é que estão esses números no Brasil hoje, né? Os dados, né? 1 a cada 3 casamentos no Brasil termina em divórcio. Para falar um dado aqui genérico, para não ficar entrando em muitas peculiaridades, mas 1 a cada 3 termina em divórcio, ou seja, 33,3333% acabam se dissolvendo. E qual é a principal razão para a dissolução de um casamento? Podem ser das mais diversas. Aqui no Brasil tem as mais diversas que vocês imaginarem, mas nos Estados Unidos, falta de comprometimento. 75% dos casos de divórcio nos Estados Unidos, atualmente, a questão é falta de comprometimento. Ora, isso não surge do nada. O grande detalhe é que muitas vezes se naturaliza a realidade. Né? Eu quantas vezes escuto dentro do ambiente universitário, João, o casamento agora é um contrato. Não, o casamento não pode mais ser visto como sagrado. E eu sempre olho para a pessoa e digo assim, olha, se é um contrato, então o contrato é dissolvido ao bel prazer de qualquer um. Se é um contrato, o contrato ele é meramente feito para atender o interesse egoísta de cada um. Ou seja, não há uma ideia de enlace de união. Um contrato ele não é feito para atender ambas as partes. Ele até pode atender ambas as partes, mas quem assina um contrato quer atender especificamente os seus interesses. Então, se o casamento se modificou para uma ideia de contrato, e se perdeu a perspectiva de algo sagrado, algo sublime, algo que transcende, algo que dá uma perspectiva de formação de uma família, que aí seria a família tradicional, é natural que isso não tenha ocorrido simplesmente por uma modificação de comportamento que não tenha sido estimulada por autores que escreveram exatamente, ou que tentaram praticar também, exatamente aquilo que hoje nós estamos colhendo. O que nós estamos tentando fazer aqui é uma tentativa de um resgate, ou pelo menos uma análise das raízes da realidade que nós vivemos. Porque também na universidade muitas vezes é dito, João, o mundo mudou. Bom, essa frase tem inúmeras razões, né? Primeiro, ela é uma apatia, né? É uma frase letárgica, né? Uma frase que ela não tem significado, ou o mundo mudou, se mudou, ele mudou para pior ou para melhor. Aquele que profere essa frase, ele simplesmente se afasta do diálogo. Pode ser que o mundo tenha mudado para melhor, mas pode ser que o mundo tenha mudado para pior. E se mudou para pior, cabem aos indivíduos que assim julgam buscarem as raízes disso. Ao buscarmos as raízes, nós chegamos no tipo de questionamento que tu levantou agora, e ao mesmo tempo nós chegamos nos dados que nós temos. Então esse processo de drogadição, de erotização das crianças, o processo também de dissolução do casamento, a crítica aos valores religiosos, e notadamente a crítica ao cristianismo, né, que é uma crítica também centrada às religiões de matriz cristã, as suas amplas bifurcações aí. Esse processo ele é muito amplo dentro da universidade. Se nós pudermos cuidar esses aspectos, né, nós vamos notar como a religiosidade, como a ideia de um casamento tradicional, ela é divorciada, para usar um termo aqui até que tem a ver com a ideia de casamento, ela é divorciada de todos os aspectos que envolvem a produção dentro do ambiente acadêmico. Sempre a ideia, por exemplo, do estabelecimento do divórcio é uma conquista. Sempre trabalhado com isso, né? E claro, aí tem sua raiz lá no pensamento de Engels, conforme a gente já mencionou em outra pergunta. Muito bem, perfeitamente, João. A gente não tem como falar em marxismo cultural sem citar o grande intelectual revolucionário Antônio Gramsci, né? E um dos conceitos fundamentais da estratégia revolucionária de Gramsci é o conceito do conhecido intelectual orgânico, né? Se considerarmos o conceito gramsciano de intelectual orgânico como sendo aquilo que ele chamaria de um agente de transformação, tá? Entre aspas aqui, um agente de transformação. Alguém que
exerce algum tipo de influência, num sentido amplo, seja ali na sua comunidade, ou na sociedade de forma geral, na cultura, na política, nas instituições de ensino. Se nós pensarmos, então, nesse intelectual orgânico, nós poderíamos pensar, na sua opinião, João, que as universidades hoje, elas se tornaram centros ocupados por intelectuais orgânicos e que produzem intelectuais orgânicos? O que você acha? Você já, de certa forma, falou um pouco sobre isso na sua resposta anterior, mas você acha que, além de intelectuais orgânicos estarem ali de posse das universidades, eles também estão formando novas universidades ou legiões de intelectuais orgânicos? Sim e não, eu vou brincar um pouco com o termo, né? Tudo que não se produz dentro das instituições de ensino, do ponto de vista de massa, né? Obviamente que eu não falo aqui de exceção, mas tudo que não se produz dentro da instituição de ensino, efetivamente é um intelectual. Agora, o intelectual orgânico, que é o alvo da pergunta, esse ele tem em demasia, ele tem em excesso, ele está em profusão. Como tu mesmo mencionou, né, o conceito do Gramsci é um conceito aberto, né, e eu acho que talvez um grande autor aqui que nós podemos citar, um grande pensador aqui contemporâneo nosso, e que brasileiro também, que tem um trabalho magistral com a obra A Corrupção da Inteligência, o Flávio Gordon, ele abordou muito bem isso e trabalhou essa perspectiva sobre sobre as mais variadas matizes aqui, para tentar mostrar que tipo de intelectual orgânico nós teríamos, né? Eu creio, e aí eu não é fazendo uma propaganda, né, mas em algum momento, porque eu estou escrevendo também obras sobre intelectuais, em algum momento aqui o que nós temos no Brasil são intelectuais fast food, eles não chegam nem a ser orgânico, aqui brincando, né, com o termo orgânico no sentido alimentar, né? Ô, João, Oi, fale. você me permite, eu imagino que tudo que um intelectual orgânico não é um intelectual, né? A gente pensar que a própria, não sei se você se recorda daquele episódio, que eu diria tragicômico, né? Onde num exame do Enem, a Valesca Popozuda foi citada como uma grande filósofa brasileira, né? Então acho que ali a gente tem mais ou menos um modelo do que é um intelectual orgânico, a que a gente se refere aqui, né? E esses indivíduos que têm a capacidade de influenciar, e a Valesca Popozuda, acho que talvez esteja influenciando menos do que já influenciou, mas influenciou bastante, ela seja uma espécie de representação daquilo que o Gramsci pensou, mas o Gramsci talvez nunca pensaria que chegaria lá na Valesca Popozuda, talvez ele não tivesse sequer essa ideia, mas ele sabia que, dado algum contexto, existiriam indivíduos que estariam orgânicos na sociedade, né? Esses indivíduos estariam nos organismos, nas estruturas das instituições, das mais variadas instituições, influenciando tanto quanto um indivíduo um intelectual tradicional, por assim dizer. Então, eu creio que existem esses momentos de ápice aqui, né? Que no caso a citação da Valesca Popozuda aqui, acho que uma prova até de ensino médio, se não estou enganado, em preparatório para o Enem, se não estou enganado também, foi um ápice, até foi alvo de debate se ela seria uma filósofa ou não seria filósofa contemporânea, Valesca Popozuda, né? Ora, se alguém pegar as letras das músicas da Gaiola das Popozudas, em que ela era uma das lideranças, talvez veja a grande filosofia da Valesca Popozuda lá. Não estou recomendando, mas se alguém tiver curiosidade, em termos de pesquisa, acho que seria absolutamente salutar para tentar enxergar um pouco isso. Então, dentro das universidades, claro, existem alguns centros que vão aceitar, né, e a Valesca Popozuda já foi alvo também de dissertação de mestrado, de tese de doutorado, tem uma famosa MC também que já palestrou em algumas instituições de ensino, que agora eu não me recordo o nome, eu não sei se, eu não vou cometer aqui a heresia de citar o nome errado dessa MC, mas é um MC também com o mesmo QI, o que indica, né, não é o QI, né, capacidade, mas é o QI, o que indica, ou seja, professores que indicam, né, para que elas possam proferir palestras dentro das instituições de ensino, tentando mostrar a visão de mundo da sociedade para a formação de novos indivíduos, né. Então, eu creio que esse tipo de produção de massa, ela ocorre, ela não é algo surreal, não é algo que alguém está imaginando, outra teoria da conspiração, isso não existe, isso existe em massas. Boa parte dos intelectuais que estão orgânicos, né, digamos, boa parte dos intelectuais estão sendo formados dentro das universidades
eles têm uma conotação orgânica, porque eles desejam informar a sociedade e influenciar a sociedade como ativistas e não como sujeitos pensantes mesmo, e, ao mesmo tempo, boa parte dos indivíduos que estão sendo formados dentro das universidades não estão necessariamente enquadrados naquilo que nós vamos chamar de intelectuais, exatamente pelo fato de que esses indivíduos também não estão muito adeptos ou digamos, inclinados ao estudo. Muitas vezes até esses indivíduos, e aqui eu estou reforçando isso porque, claro, não é a massa predomina, mas ao mesmo tempo existem as exceções, né? Boa parte desses indivíduos sequer leram os autores que nós mencionamos, sequer leram, e poderiam ser chamados de intelectuais. Ora, o conceito intelectual ele foi deturpado até mesmo, ele foi tomado pela esquerda, né, foi tomado pelo pensamento progressista, e ele foi absolutamente deturpado, né? Então, esses intelectuais orgânicos, eles ao mesmo tempo que estão dentro das universidades, eles também surgem fora da universidade. E eles acabam afetando a sociedade como um todo, porque a grande mídia também, muitas vezes, dá voz especificamente para esses indivíduos. Raras vezes a grande mídia acaba permitindo com que indivíduos que destoam dessa forma de pensar, dessa maneira de pensar, participem do debate público, né? Boa parte também do debate que é feito nesses veículos de comunicação são debates entre indivíduos que comungam das mesmas ideias ou com pequenas variações, né? E não é um debate necessariamente profícuo, é um debate que possa produzir algo com polos absolutamente antagônicos. Então há um processo que ele fica escondido, ele fica atrás de uma cortina, mas as universidades acabam produzindo em massa esses indivíduos. Eu não sei se eu chamo de intelectuais orgânicos, eu acho que nem nesse conceito eles conseguem. Alguns conseguem se destacar e assim influenciar a sociedade, mas eles talvez não se enquadrem nem nos intelectuais nem nos orgânicos. Eles seriam seres talvez híbridos e que seriam derivados desse pensamento que acabou alicerçando essa ideia de intelectuais orgânicos, né? Então, eu acho que é curioso o teu questionamento, porque as universidades, eu não sei o que elas produzem. Por hora, eu muitas vezes fico me questionando o que elas produzem. Indivíduos para influenciar, bom, aí sim, se o conceito intelectual orgânico está nesse sentido, e diretamente, especificamente vinculado a isso, sim, as universidades são polos de reprodução disso. Então, acho que eu fico mais ou menos nesse caminho aí. Tá perfeito, João. Meus queridos amigos do Burkcast, estamos hoje na companhia muito especial do professor João Rothschild, que nos instrui sobre o relevante tema do marxismo cultural nas universidades. Já transcorremos 47 minutos desse bate-papo esclarecedor. Se você está gostando da entrevista, eu peço que você tome um segundinho e deixe ali o seu like, e também, se você puder, o seu comentário, para a gente aumentar a relevância do canal. João, vamos olhar um pouco para a situação fora do Brasil, nos Estados Unidos, ok? Vamos analisar um pouco a situação americana, cuja nação é o centro das maiores e mais ricas universidades do mundo hoje, né? Ali nos Estados Unidos, o que a gente tem visto, né, inclusive isso está presente em vídeos na internet, é que as vozes que discordam ou destoam da esquerda, dessa esquerda cultural, sobretudo, né, elas enfrentam grande dificuldade de serem ouvidas no espaço acadêmico. E isso, claro, traz um comprometimento muito grande à própria ideia de pluralidade que devia comandar esses centros educacionais, né? Então, a gente tem casos aí clássicos de figuras do espectro conservador, como, por exemplo, o famoso ex-revolucionário David Horowitz. Temos o caso da Pamela Geller, que é uma outra influencer digital aí também, escritora, né, que tem alertado sobre os perigos da jihad cultural. Temos o caso de Robert Spencer, que é esse famoso expert em Islã. Temos o caso desse gay conservador, que é o Milo Yiannopoulos, que também tem enfrentado dificuldades muito grandes, do indiano-americano Dinesh D'Souza, que tem denunciado a corrupção dentro do Partido Democrata e como a esquerda tem corrompido, a extrema esquerda tem corrompido o Partido Democrata. Essas figuras têm sido hostilizadas vez após vez e sequer conseguem, em alguns casos, realizar suas palestras nas universidades americanas. E houve episódios até em que elas tiveram que ser retiradas das universidades sob escolta policial,
em virtude da segurança, né, da ameaça à segurança e à integridade física delas. Agora é o seguinte, a reação violenta de estudantes que tem se percebido, lá nos Estados Unidos isso tem sido percebido também de forma muito intensa, né? Essa reação violenta contra o dissenso, né, contra a opinião contrária. Você acredita que isso é o resultado natural do processo marxista cultural a que esses alunos estão sendo expostos? E se sim, qual a relação que você vê entre essa situação de violência e de baixa tolerância para com a opinião contrária e a criação dos chamados safe spaces, ou espaços seguros, que eles têm chamado aí esse núcleo de não discórdia dentro das universidades, né? Como você vê isso? É um processo natural, em caso afirmativo ali, né? Obviamente que é um processo natural, porque não poderia se esperar outra coisa a partir daquilo que se tem do ponto de vista teórico e que foi praticado ao longo dos anos, né? Então, é natural que isso ocorresse, né? Há uma frase muito clara do Marcuse, em que ele fala sobre a ideia de tolerância, né? Então, para ele, a tolerância libertadora, o que é, né? Para ele, significaria a intolerância contra os movimentos de direita e, obviamente, a tolerância com os movimentos de esquerda. Então, bom, tudo aquilo que está à direita no espectro político, dentro daquele que está vendo a realidade política, ele deve, se eles querem fazer a revolução ou a modificação social, porque esse termo eu acho que é muito mais contemporâneo do que propriamente dito uma revolução no sentido clássico, se ele quer, se esse sujeito quer, se esse grupo quer fazer essa modificação social significativa, ele deveria ser intolerante com a direita. Então, esse grupo de intelectuais que fazem que acabam executando as críticas, eles vão encontrar digamos, um muro quase que intransponível do ponto de vista do intelecto, mesmo em locais em que a liberdade é prezada. A criação dos safe zones, safe spaces, ou locais seguros, né, locais em que os indivíduos não podem ser ofendidos em hipótese alguma por qualquer outro tipo de, qualquer visão de mundo, né. É uma tentativa de digamos, coibir o uso da liberdade, ou a maneira com que a liberdade é executada, ou é pensada, ou é proferida. Claro que os abusos da liberdade, aqui um conservador, em hipótese alguma, poderia estar próximo de um indivíduo que imaginaria que a liberdade poderia ser exercitada de toda e qualquer forma, né? Mas um conservador, ele sabe que a liberdade pode encontrar limites. Obviamente que esses limites, eles não podem ser ditados por um grupo específico, eles não podem ser ditados por vontades específicas, ele não pode ser ditado por, digamos, aparatos de movimentos sociais que têm como objetivo fundamental a modificação da sociedade ao seu bel prazer. Então, a liberdade ela não pode estar sujeita a isso. Mas óbvio que a legislação e a própria ideia de respeito a uma autoridade, a uma lei, que de alguma forma ou de outra expressa um senso social sobre um objetivo que essa sociedade almeja, e que é um objetivo mais profundo do que a mera existência, o mero uso da liberdade sem qualquer tipo de freios, nenhum conservador negaria que a liberdade tem que ter algum tipo de restrição, mas obviamente que essa restrição também não pode ser prévia, né? Então, tentar achar o meio termo disso é algo absolutamente salutar, né? Quando tu mencionou o rol esse sim, alguns polemistas, outros sim, intelectuais, né? Mas quando tu mencionou o rol de intelectuais e polemistas que, de uma forma bastante séria, foram afrontados e foram fustigados quando foram convidados a proferir palestras, é interessante reparar que os membros do progressismo, ou os autores intelectuais, ou professores progressistas, eles não encontram essa dificuldade. Mesmo, e eu tinha falado para ti que eu não tinha me lembrado o nome da MC, e eu não queria cometer um tipo de injustiça, mas mesmo a MC Carol, que está naquela pergunta sobre a Valesca Popozuda, né? Mesmo a MC Carol, que não é uma professora, não é uma catedrática, não é algo vinculado à produção do conhecimento propriamente dito, mesmo a MC Carol, quando foi proferir uma palestra na Brown University, nos Estados Unidos, não encontrou nenhum tipo de problema. Claro, ela comunga das ideias da esquerda, e ela foi proferir uma palestra numa conferência Desafios à Democracia Brasileira. Nós estivemos muito bem representados, né? Isso foi em 2019, um evento que contou com a presença de ilustres figuras como Márcia Tiburi, Jean Willis e a famosa defensora da legalização do aborto, a Débora Diniz, né? Então, esses indivíduos, quando eles vão para esses centros, eles não encontram nenhum tipo de repúdio, eles não encontram nenhum tipo de vamos colocar aqui, hostilização,
intelectual. Não se fala nem aqui, longe de falar qualquer tipo de hostilização que possa ser física ou violenta, longe disso, mas eles não são sequer confrontados intelectualmente. E a MC Carol, em 2015, já tinha dado uma aula na Fundação Getúlio Vargas, na Escola de Ciências Sociais, numa aula sobre interpretações do Brasil. Uma professora, uma Ângela Moreira, que convidou ela. E ela cantou lá, o funk dela Não Foi Cabral. Então, e esse tipo de pessoa, quando vai dentro da universidade palestrar, e palestrar que talvez seja um termo até bastante amoroso com relação àquilo que a pessoa faz dentro da universidade, ela não encontra opositores no sentido de, bom, as críticas elas surgem fora do ambiente acadêmico. Isso é muito curioso. O ambiente acadêmico acaba aceitando, tolerando, achando bonitinho, para dizer o termo aqui mínimo, né? Mas isso forma, ou pelo menos acaba refundando as bases das instituições de ensino, ao ponto das instituições de ensino terem perdido o seu ideal de excelência, o seu ideal de busca por um aprimoramento do ser humano. Ou seja, esquecemos as liberdades, esquecemos a qualidade, criamos safe zones, no caso lá dos Estados Unidos, isso incomoda muito, né? E aí chegamos em dados estarrecedores. 62% dos americanos atualmente têm medo de dizer as suas visões políticas, porque alguém pode achar elas ofensivas. E nesse número, claro, ele muda bastante, né? Quando nós estamos falando aqui de democratas, é 52%. Quando nós estamos falando de republicanos, 77% dos republicanos têm medo. E os dados sempre, com relação a esse uso da liberdade, eles afetam mais os republicanos, que notoriamente são considerados conservadores, do que os democratas. Então, a sociedade como um todo é afetada, mas os republicanos e os conservadores são mais afetados. Então, é um desaguadouro quase que necessário do marxismo cultural, dentro dessa linhagem aqui que nós acabamos conversando, e, ao mesmo tempo, é natural que esse processo também produza reflexo até mesmo no Brasil, como o caso que eu mencionei aqui, no caso, a MC Carol como um expoente de alguém que foi falar numa universidade e absolutamente não encontrou nenhum tipo de repulsa. Isso se reflete em vários outros momentos. Muito bem, excelente, João. Agora, para a gente fechar, e nós temos apenas 2 minutinhos aqui. Eu vou pedir que você seja breve. Eu sei que essa pergunta exigiria uma digressão e uma reflexão profunda, mas nós temos pouco tempo, então eu quero te perguntar o seguinte: na sua opinião, o que os conservadores podem fazer de efetivo para enfrentar com sucesso o desafio do marxismo cultural nas universidades? Você acredita que ainda é possível retomar essas instituições para não propriamente para o conservadorismo, mas para que elas voltem a ser um ambiente de livre pensar? O que você acha? Sendo bem breve aqui, né? É possível, na vida tudo é possível, dentro de algumas limitações que nós temos, né? Mas a tarefa ela é árdua, muito árdua, extremamente árdua, né? Eu vou me valer de uma frase aqui do Scruton, que ele diz o seguinte, né? Famoso pensador conservador, né? O negócio do conservadorismo não é corrigir a natureza humana ou moldá-la de acordo com alguma concepção ideal de um ser racional que faz escolhas. O conservadorismo tenta compreender como as sociedades funcionam e criar o espaço necessário para que sejam bem-sucedidas ao funcionar. Talvez a grande missão do pensamento conservador seja exatamente esse: compreender o tipo de sociedade que nós temos e tentar estruturar ou tentar refletir sobre essa sociedade para que a gente possa, de uma forma bastante efetiva, produzir novos tempos ou produzir novas formas de ver o mundo que não aceitem ou que simplesmente coloquem os braços para trás e digam, bom, essa é a realidade, esse é o mundo como está e nós não temos muito o que fazer. Bom, pensando dessa perspectiva mais otimista aqui, há algum espaço ainda para ser feito dentro das universidades. A tarefa é árdua, eu sou muito pessimista quanto a isso, acho que, não sei, eu não creio em grandes mudanças, não creio em mudanças sequer, as mudanças pontuais elas estão ocorrendo fora do ambiente universitário, e o ambiente universitário parece que ele já foi tomado, ele já foi invadido, ele sofreu um ato de dilapidação enorme, e qualquer tipo de modificação ela vai levar muito mais tempo do que a derrocada, né? O próprio Scruton afirma isso, né? Derrubar alguma coisa ou destruir alguma coisa é algo muito fácil, construir aquilo que é valioso é algo extremamente difícil, né? Então, derrubar foi fácil, acho que construir ou reconstruir vai ser um processo muito difícil de ser feito. Não sou tão otimista, existe a possibilidade, mas eu sou pessimista quanto a isso. Concordo plenamente com você, João. Meu caro professor João Rothschild,
Muito grato pelo tempo que você nos concedeu aí, por enriquecer a nossa audiência com seu conhecimento, com a sua experiência. E todos nós aqui do Burke Instituto queremos desejar a você muito sucesso aí na sua carreira acadêmica. E para a gente encerrar, eu peço as suas breves palavras finais, por favor. Agradeço a participação, o convite, eu fico muito honrado em poder conversar aqui com vocês, fico aberto e disponível para outros convites, se assim julgarem pertinente, e espero que os ouvintes gostem e debatam também, e se não gostarem, que critiquem e que apontem os equívocos indicados por aqui. Tá bem? Muito obrigado, um grande abraço a todos. Grande abraço, muito obrigado, João. Audiência Conservadora do Brasil, muito agradecido pelo prestígio ao Burkecast. Se você perdeu algum episódio, confira as edições passadas na plataforma online da sua preferência, YouTube, SoundCloud, Spotify, Apple e Google Podcasts, Breaker, Castbox, Overcast. O seu like, o seu comentário são muito importantes para nós, como você sabe. Se você gostou do conteúdo, eu peço a gentileza de você compartilhar com os amigos. Espero revê-lo no próximo episódio do Burkecast. Não se esqueça do recado de 2 Coríntios 13:8. Nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Um grande fraternal abraço a todos vocês e até a próxima.